Olá pessoal, vamos para mais um vídeo das 23 teses para a reforma do serviço social no Brasil. Hoje nós vamos estar falando sobre a 16ª tese. Nesta 16ª tese eu vou estar falando um pouco sobre a necessidade de restaurarmos, de retomarmos aquilo que em certa medida as outras teses estão trazendo, que é a questão da cultura profissional. O que tem acontecido com nós aqui no Brasil é que foi introjetado hoje em todos os campos uma cultura que não é profissional, é uma cultura militante. E isso é extremamente danoso. Sabe por quê? Como eu tenho já colocado nas outras teses, é simples. O modo que eu penso vai influenciar o modo como que eu estou agindo. O que eu leio influencia o que penso influencia o meu agir. Então, se é me passado que eu sou profissional, mas eu tenho que militar, então eu vou estar trabalhando profissional militante, por isso que tem muita gente que está confusa. Eu sou militante ou eu sou profissional? Se eu sou profissional, como que eu faço? Ou seja, criou um nó, né? Porque aí não cria nem militante e nem cria profissionais, nem formam profissionais. E aqui que entra o seguinte, a gente só pode retomar isso quando a gente retomar a questão de uma cultura profissional. E lógico, numa cultura profissional, você também tem e deve ter a dimensão política, mas não político-partidária, ideológica, doutrinária e autoritária como está hoje aqui no Brasil. Porque política, nós temos que resgatar aquilo que a Hannah Arendt nos traz, que é a questão da cultura política no sentido, a arte de governar. O assistente social, sim, tem que ser político. Ele tem que saber manejar as negociações, tem que saber manejar as informações de maneira a conseguir os seus objetivos profissionais. Mas essa dimensão política está mais na questão do gerenciamento, na habilidade de negociar espaços, negociar recursos. Não está e não deve estar a serviço de um único projeto. Por exemplo, eu falei do projeto ético-político, e não citei, por exemplo, uma coisa que é assim absurda, um troço equivocado, que os profissionais têm que militar para uma nova ordem societária. Eu tenho feito aqui o exercício com os meus alunos, no sentido, vamos fazer um exercício carne e osso. Para eu mudar, para criar uma nova ordem societária, o que eu preciso fazer? Aí é aquela perguntinha incômoda, né, que ninguém gosta. Como? Pô, eu tenho que mudar as leis, tenho que mudar a estrutura produtiva, mudar a estrutura econômica, a estrutura social, né? Os poderes. Nós estamos aqui no Brasil vendo essa pouca vergonha. Todos os níveis estão corrompidos. Como é que você vai gerar uma nova ordem societária? Às vezes tem muito profissional, e eu falo isso porque eu também já atuei na prática. Mal a gente como profissional tem tempo para ler um livro, para fazer um curso. Nós temos um mestrado aqui na Unioeste, uma grande parte são profissionais. Eles quase não conseguem fazer o mestrado adequadamente, porque as prefeituras não liberam nem para estudar. E aí, quanto mais criar uma nova ordem societária. Então, gente, carne e osso, vamos pensar realidade. O que eu posso fazer? E aí, o que eu tenho sempre dito, nós temos que fazer o que é possível e da melhor forma, e dormir tranquilo. Por isso que essa cultura da profissão, ela precisa ser resgatada, e sem dúvida, eu acho que nós temos que repelir, nós temos que eliminar essa cultura militante. Aí eu queria fechar essa reflexão com uma citação do Maturana, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: vivemos uma cultura que valida a competição e a luta, e frequentemente dizemos que a democracia é a livre disputa pelo poder. Isso é um erro. Não existem a competição sadia nem a disputa fraterna. Nossa tarefa é fazer da democracia uma convivência fundada no respeito, que reconhece a legitimidade do outro num projeto comum, na realização do qual a pobreza e o abuso são erros que podem e devem ser corrigidos. Nesse sentido, só podemos construir uma profissão quando de fato tivermos uma cultura, portanto, valores que sejam para a profissão. Enquanto nós estivermos misturando alhos com bugalhos, nós não vamos conseguir alterar isso. Então, essa 16ª tese reforça exatamente a necessidade de restaurar
e, portanto, de resgatarmos uma postura e uma cultura profissional. Pensa comigo, compartilha e vamos aprofundar essas ideias.